Boa tarde, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de Química. Espero que vocês estejam todos com saúde, que é o mais importante, não é isso? Espero também que tenham feito boas avaliações, não é isso? E que todos tenham conseguido tirar notas boas nas avaliações. Estava tudo muito fácil, não é isso? Então, nós vamos agora, pessoal, iniciar o nosso quarto e último bimestre, né? Vamos iniciar o capítulo, nós vamos falar do capítulo 14, qual o título é Reações Nucleares, Produção de Energia em Alta Escala. Então, a gente vai falar sobre reações nucleares, vai falar sobre radiações, vai falar sobre energia radioativa, tá certo? Então, são muitas coisas pra gente falar. A gente vai trabalhar esse capítulo partes por partes. Algumas atividades vão ser atividades extras que eu vou colocar para vocês fazerem, tá certo? E tudo com muita calma e vai dar tudo certo, tá certo? Para iniciar, o que é uma reação nuclear? Nós vamos iniciar falando sobre um acidente bastante famoso que, por mais que vocês sejam novos, né, todos muito novos ainda, mas talvez vocês já tenham visto em algum documentário, em algum filme, falar sobre o acidente da usina de Chernobyl. A usina de Chernobyl, esse acidente da usina de Chernobyl foi o mais grave acidente nuclear que no mundo. Então foi o maior acidente nuclear que existiu no mundo, foi esse de Chernobyl, que aconteceu, que completou agora no ano de 2016, 30 anos, tá certo? Chernobyl era uma estação nuclear que ficava situada na Ucrânia, que sofreu uma explosão em uma das suas unidades em abril de 1986. Nessa explosão, causou muita destruição, muita morte. A explosão lançou fragmentos de grafite e plutônio pelos ares. Isso espalhou por vários dias, não foi só no momento do acidente não, por vários dias ficou o plutônio espalhado no ar, e como ele é radiativo, ele levou à morte de muitas pessoas. Então, aqueles que chegaram ao local pouco tempo depois do acidente também foram expostos a níveis altíssimos, 50% a mais do que é seguro, certo? Então, uma das primeiras providências foi tirar as pessoas daquela cidade. A cidade era Pripyat, de forma emergencial. Então existe um termo para isso, que é os primeiros refugiados atômicos, que eles fugiram da explosão. Hoje em dia, e muitas pessoas morreram por isso, não se tem ideia de quantas pessoas foram atingidas por esse acidente. E isso, hoje em dia, a gente tem que existe uma área de 50 quilômetros de isolamento local do acidente. Ou seja, hoje, se você for lá, tem 50 quilômetros de distância da usina. Da usina tem 50 quilômetros de isolamento que ninguém pode entrar, porque ainda há possibilidade de material radioativo neste local. Outra coisa também que a gente sabe é que a maioria dos soldados que foram intervir nesse acidente para ajudar as pessoas acabaram morrendo em Chernobyl, certo? E o desastre, como eu disse, ele é considerado um dos mais graves do mundo, e por isso algumas autoridades nesse ano fecharam suas usinas nucleares para reavaliar, para pensar. Nesse ano aqui no Brasil, o presidente era José Sarney, e ele colocou uma comissão para poder ver o funcionamento das usinas nucleares de Angra dos Reis, que nós temos aqui no Brasil, para ver se a segurança estava possível de acontecer, porque o mundo todo ficou assustado. Então, essa questão da introdução falando de Chernobyl é justamente para a gente entender que as reações nucleares, elas podem gerar grande quantidade de energia, mas também tem sempre esse risco eminente, porque as reações nucleares, elas emitem materiais radioativos, e esses materiais radioativos causam danos enormes aos seres humanos. Geralmente eles causam câncer, e são um câncer muito agressivo, e ainda tem o fator genético, porque passa de por exemplo, a doença fica como se fosse genética. Muitas vezes a pessoa entrou em contato com esse material radioativo, e os seus netos podem ainda ter doenças relacionadas ao contato com esse material radioativo. Então, por isso que é tão importante. E aí a gente vai ter a definição de reação nuclear como um processo no qual o núcleo de um átomo sofre algum tipo de alteração. A gente já estudou que o átomo é formado por 3 partes:
prótons, nêutrons e elétrons. Nós sabemos que ele tem duas regiões, núcleo e eletrosfera. Na eletrosfera nós temos os elétrons, no núcleo nós temos prótons e nêutrons. Quando a gente fala, as ligações químicas que a gente viu, acontecia o quê? Mudanças na eletrosfera, era uma perca ou um ganho de elétrons. Isso não causa nenhum problema. Já quando você mexe no núcleo do átomo, isso causa alguns problemas, certo? Então, por isso, as reações nucleares, a gente vai definir como são reações onde o núcleo é que sofre alteração. Então, no caso, as mudanças não vão ser no número de elétrons, vão ser no número de prótons ou no número de nêutrons, tá certo? E os emissores radioativos são as antipartículas. Inicialmente, por muito tempo, os cientistas tiveram a ideia que o átomo primeiro eles achavam que era indivisível, depois descobriram que se dividia. E aí eles tinham a ideia que só existiam essas três partículas, elétrons, prótons e nêutrons. Elétrons na eletrosfera, prótons e nêutrons no núcleo. Só que aí, com o estudo, com a tecnologia, eles descobriram que o átomo tem outras partículas, que são as antipartículas, que elas recebem os nomes de leptons, quarks e bósons, certo? E essas antipartículas, elas é quem fazem o núcleo emitir partículas desse tipo, e essas partículas que são emitidas são as partículas radioativas, que elas são chamadas de alfa, beta e gama. E quando o núcleo de um átomo emite essas partículas, dizemos que ele sofreu um decaimento radioativo e a transformação desse elemento em outro chamamos de transmutação nuclear. Então, no caso, nós temos o que a gente chama de fissão e fusão. Quando dois átomos de diferentes elementos se chocam, os núcleos deles se chocam, pode acontecer a fissão de um núcleo, criando assim núcleos menores, como se o núcleo se dividisse em núcleos menores. Ou pode acontecer a fusão, que é quando eles se juntam e formam um núcleo maior e mais pesado que os originais. Então, a fusão e a fissão são dois processos radioativos. Na fissão, o núcleo se divide em núcleos menores. Na fusão, eles se juntam e formam um núcleo maior e mais pesado. Tá certo? Então, esses tipos de radiação levam ao conceito do que seja a radioatividade. A radioatividade é a emissão de energia por partículas, através de partículas ou radiação eletromagnética, não é isso? Então, a radioatividade vai ser definida como a capacidade apresentada por elementos fisicamente instáveis, com núcleo instável, de emitir energia na forma de partículas ou radiação eletromagnética. Então, as três formas de emissão de partículas são, os três tipos de radiação são a partícula alfa, beta e gama. A partícula alfa, ela causa menos danos aos seres humanos, certo? As características da partícula alfa são as seguintes: ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, tem uma carga elétrica positiva, é idêntica a um átomo de hélio, e ela tem um pequeno poder de penetração, certo? No caso dos seres humanos, ela não consegue atravessar uma folha de papel, roupas ou a pele. No caso, se entrar em contato com a pele, ela pode causar apenas queimaduras leves. Então, para os seres humanos, a partícula alfa não é tão prejudicial. Agora, a partícula beta, ela tem partícula leve, tem uma massa desprezível, mas tem maior poder de penetração no corpo. Ela tem uma carga negativa e ela pode penetrar até 1 centímetro da pele dos seres humanos, certo? A capacidade de penetração da partícula beta nos seres humanos. Já a radiação do tipo gama, ela é lançada em formas de ondas eletromagnéticas. Ela acontece após a emissão de alfa e de beta, porque o núcleo do átomo ainda continua estável, ele precisa emitir a partícula alfa. Ela não tem carga elétrica, nem carrega matéria, por isso pode ser apresentada, ela tem 0 e 0, nem tem prótons, nem tem nêutrons. E ela possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis aos seres humanos, ou seja, o contato com partículas gamas para os seres humanos é com danos irreparáveis que a gente talvez nem conheça esses danos. No livro de vocês, na página 242, vocês têm um exemplo do poder de penetração das partículas alfa, beta e gama no corpo humano e em folhas de papel, alumínio e concreto. Deem uma olhada para vocês compreenderem
melhor o poder dessas partículas, certo? Então, pessoal, a gente encerra aqui. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso. Eu vou passar para vocês uma atividade extra que eu vou postar na sala de aula. Se eu não conseguir postar na sala de aula, eu vou postar no grupo do 9º ano. Aí vocês copiam, resolvem ou imprimem. O importante é que vocês façam e mandem a foto para mim, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção. Qualquer dúvida é só me chamar. Estou disponível de 1 até as 5. Tchau e um abraço.